Sabe, quando a gente pensa em segurança elétrica, a primeira coisa que costuma vir à cabeça é aquele conselho básico, né? Não encoste em fio desencapado. Mas a segurança de verdade vai muito, muito além disso. É um sistema, sabe, bem complexo, cheio de camadas de proteção pensadas para deixar a gente seguro de um perigo que, na maioria das vezes, a gente nem consegue ver. Então, para começar, vamos pensar um pouco qual será o perigo mais comum no ambiente de trabalho que é, assim, impossível de enxergar. A resposta, claro, é a eletricidade. Ela está aí, em todo lugar, movendo o nosso mundo, mas ela tem um risco que vem junto. Um risco que exige muito respeito e, principalmente, um planejamento super cuidadoso. E olha, esse risco não é nada teórico. Para profissionais como esses que a gente vê aqui nesse treinamento, lidar com essa ameaça invisível é a realidade do dia a dia. Exatamente por isso que existem sistemas e normas tão rigorosas. No fim das contas, é para proteger vidas. Beleza, então vamos mergulhar nisso. A gente vai começar entendendo o perigo. Depois, a gente passa pelo livro de regras, vamos dizer assim, um procedimento de segurança que é fundamental, as zonas de proteção que ele cria, e no final, a gente dá uma olhada em como isso funciona no mundo todo. Então, o ponto de partida é sempre esse: reconhecer o perigo. A eletricidade é uma ferramenta essencial, não dá para negar. Mas trabalhar com ela, ou até perto dela, sem um conjunto de regras bem claro, é simplesmente se arriscar demais. E as consequências são muito reais. Essa citação aí é da OSHA, que é o órgão de segurança do trabalho lá dos Estados Unidos. E ela deixa bem claro, acidentes elétricos acontecem e as violações das regras de segurança, como as de loto, são um problema sério, que se repete. Isso só mostra o tamanho do risco e o porquê de ter normas tão importantes. Então, como é que se gerencia um risco desses? Bom, é aí que entra a NFPA 70E. Dá para pensar nela como o grande manual, o livro de regras da segurança elétrica no ambiente de trabalho. É o pilar de tudo que a gente vai ver a seguir. E veja bem, a NFPA 70E não é só um manual de boas práticas, não. Lá nos Estados Unidos, é uma norma obrigatória exigida pela OSHA. É ela que define o mínimo necessário para criar o que se chama de uma condição de trabalho eletricamente segura. Agora, o que chama atenção aqui é o quão completa essa norma é. Não é só sobre usar luvas, sabe? Ela cobre absolutamente tudo, desde como avaliar os riscos, qual EPI usar, até procedimentos bem específicos como o loto, que a gente já vai ver, e os limites de aproximação. É um sistema de ponta a ponta. Bom, de todas as regras da NFPA 70E, talvez a mais importante seja o procedimento de bloqueio e etiquetagem, mais conhecido como loto. Pensa nele como a principal trava de segurança, a garantia que um equipamento não vai ser ligado de novo por acidente enquanto tem alguém trabalhando nele. Mas antes de entrar nos passos, é fundamental a gente entender quem é quem. Existe a pessoa autorizada, que pode ser um operador de máquina, por exemplo. Essa pessoa pode aplicar um bloqueio, mas só a pessoa qualificada, tipo um eletricista com treinamento específico, é que pode mexer no sistema, fazer reparos, etc. Essa diferença é a chave da segurança aqui. O procedimento Loto é super meticuloso e por uma excelente razão. Repara só nas camadas de verificação. Não é só desligar e pronto. Primeiro, desliga e isola. Depois, remove qualquer energia que possa ter ficado guardada. Aí vem o teste. Tenta ligar a máquina de novo para ter certeza que ela não liga. E por último, o passo final e crucial: usar um aparelho de medição, um medidor verificado, para confirmar que não tem nenhuma voltagem ali. Cada passo desses é mais uma barreira de segurança contra um erro. Ok, mas a segurança elétrica não é só sobre desligar a energia. Também tem a ver com manter uma distância segura. E é aí que entram os tais limites de aproximação, que basicamente criam zonas de segurança invisíveis ao redor dos equipamentos que ainda estão ligados. E a pergunta que esses limites respondem é bem simples, na verdade. O quão perto é perto demais? E a resposta para isso vai depender do tipo de perigo e do treinamento que a pessoa tem. O primeiro limite que a gente tem é o limite de aproximação limitado. Dá para imaginar ele como um perímetro mais externo, uma primeira fronteira. Pessoas que não são qualificadas não podem passar dessa linha, a não ser que estejam com alguém qualificado junto, porque a partir dali, o risco de choque elétrico já é real. Chegando mais perto, a gente encontra o limite de aproximação restrito. Aqui o negócio fica mais sério. O risco de choque é bem maior, até por movimento sem querer. Então, só quem é qualificado e está usando o EPI certo para proteção contra choque, tipo luvas isolantes, é que pode entrar nessa área. E tem mais um,
que protege contra um perigo diferente, o limite de arco elétrico. Esse aqui não tem a ver com choque, mas sim com aquela explosão violenta de energia que acontece quando a eletricidade pula pelo ar. É o chamado arco elétrico. Dentro desse limite, o grande perigo é uma queimadura gravíssima e, por isso, precisa de um EPI totalmente diferente, um que seja feito para aguentar o calor absurdo desse arco. E sabe, apesar da NFPA 70i ser uma norma dos Estados Unidos, os princípios de engenharia por trás dela são universais. Na verdade, eles são a base para uma abordagem de segurança que a gente vê no mundo todo. Pelo mundo todo, cada país cria suas próprias normas detalhadas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a NBR 5410 para instalações de baixa tensão. Ela é a norma principal que define as regras do jogo para garantir a segurança, de um jeito bem parecido com o que a NFPA 70i faz. Para a gente entender como essas normas funcionam na prática, a gente precisa falar a língua delas. E essa língua é feita de símbolos. Esses que estão aí são alguns dos usados nos diagramas elétricos aqui no Brasil. Eles mostram o que é o fio neutro, o que é o fio de proteção, o famoso fio terra e o PEM, que é um fio que faz as duas coisas ao mesmo tempo. E são esses símbolos que ajudam a gente a enxergar as diferentes soluções para um mesmo problema, que é o aterramento seguro. Olha só, na esquerda tem o esquema TNS, que usa um fio separado para o neutro e outro para a proteção. Já na direita, no TNCS, eles combinam essas funções numa parte do sistema. São duas formas diferentes de projetar, mas as duas querem chegar no mesmo lugar, a segurança. Isso mostra bem aquele princípio universal. Então, o que a gente tira de tudo isso? Que segurança elétrica de verdade não acontece por acaso. É um sistema projetado, que é definido por normas super completas como a NFPA 70e. Procedimentos como o logout e conceitos como os limites de aproximação, eles criam várias e várias camadas de proteção contra um perigo que, como a gente viu, é invisível. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final. No fundo, todos esses sistemas são projetados para proteger a gente de nós mesmos, do erro humano. Isso faz a gente pensar, de que outras formas a gente projeta segurança no nosso mundo, justamente para compensar as nossas próprias falhas.